Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e este é o seu canal de fé, oração e transformação. Se ainda não deixou o seu like, deixa agora, se inscreva no canal e ative o sino, porque aqui tem palavra todos os dias para edificar a sua vida. Na descrição você encontra o link das nossas lojas parceiras e ao comprar por lá, você também abençoa este ministério. Se torne membro do canal e faça parte de uma família que recebe aconselhamento, devocionais, orações e cuidado espiritual todos os dias. E lembre-se, você não está sozinho. Acredito que você já tenha escutado falar sobre o anticristo em outras ocasiões. A expressão anticristo vem do grego anticristos. O prefixo anti possui dois sentidos, contra ou no lugar de. Dessa forma, o termo anticristo pode indicar tanto um opositor de Cristo quanto alguém que procura ocupar a posição dele. A própria palavra aparece nas cartas do apóstolo João. Em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, está escrito: Filhinhos, esta é a última hora. Como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Assim, reconhecemos que é a última hora. Diversas interpretações surgiram ao longo do tempo sobre o anticristo, mas permita-me apresentar uma compreensão desse personagem e de seu plano obscuro conforme os ensinamentos bíblicos. Começamos afirmando que o anticristo será um líder político incomum e extremamente carismático. Vejamos o que diz Daniel, capítulo 8, versículo 25. Por sua astúcia fará prosperar o engano em suas mãos e se engrandecerá no coração. Prezado ouvinte, o governo do anticristo será marcado pela mentira e pela manipulação. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, também lemos: O perverso virá segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios falsos, usando todo tipo de engano para os que perecem. Perecem porque rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Portanto, caro ouvinte, podemos afirmar que o anticristo não aparecerá como um vilão evidente. Afinal, os mensageiros de Satanás são descritos como anjos de luz. Eles não surgem de forma monstruosa, nem com aspectos que provoquem rejeição imediata. Não possuem chifres, cauda ou traços que os revelem facilmente como malignos. O anticristo aparecerá como um homem extremamente atraente, convincente e fascinante, capaz de conquistar multidões. Sua presença despertará admiração, confiança e uma aparente resposta para os problemas mais difíceis do mundo. Atualmente, muitas crises e conflitos parecem preparar o cenário para o aparecimento de uma figura que prometa paz, prosperidade, igualdade e justiça para todos. Lentamente, porém, de forma constante, as nações passarão a desejar uma liderança global, alguém capaz de unir o que hoje está dividido. Essa figura será apresentada como o suposto salvador da humanidade e receberá poderes extraordinários para governar. As multidões colocarão sua esperança nele, acreditando que finalmente trará a paz tão desejada em um mundo cercado de insegurança e guerras. Observemos Daniel capítulo 9, versículo 27. Por uma semana firmará aliança com muitos, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. No templo estabelecerá a abominação assoladora até que venha sobre ele o fim determinado. Amados irmãos, o contexto dessa passagem pertence à profecia das 70 semanas de Daniel. No versículo 24 do capítulo 9, o anjo Gabriel declara a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Existe quase unanimidade entre estudiosos e comentaristas bíblicos de que essas 70 semanas representam 70 grupos de 7 anos, isto é, semanas de anos. Cada semana corresponde a 7 anos, totalizando 490 anos.
devemos notar claramente que essas 70 semanas dizem respeito especificamente ao povo de Daniel, os judeus e a sua cidade santa, Jerusalém. Quanto ao início da contagem dessas 70 semanas, vejamos o que Gabriel continua dizendo nos versículos 25 e 26. Saibas e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros serão reconstruídos, mesmo em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o Messias será morto, mas não por si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Desolações já estão determinadas. Amados irmãos, um dos pontos mais importantes para compreender corretamente essa profecia é identificar o momento exato em que esse período teve início. Recordemos novamente o que Gabriel declarou a Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Portanto, o marco inicial dessa contagem é exatamente esse decreto específico. Mas quando isso aconteceu? Antes de tudo, é importante observar que Jerusalém foi restaurada exatamente como anunciado nesta profecia, e isso se deu por meio de um decreto do rei Artaxerxes, conforme lemos em Neemias, capítulo 2, versículos 1 a 8. Ali, inclusive, recebemos uma referência cronológica bastante precisa. O fato ocorreu no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. É essencial não confundir esse decreto com outro anterior, emitido por Ciro, que autorizou e incentivou a reconstrução do templo em Jerusalém. Contudo, aquele decreto não tratava da restauração da própria cidade. Por outro lado, o relato de Neemias confirma que a reconstrução de Jerusalém aconteceu em tempos difíceis, exatamente como havia sido anunciado ao profeta Daniel. Para definir a data desse decreto, estudiosos afirmam que o ano da coroação de Artaxerxes é um dos fatos mais sólidos da antiguidade, situado em 465 a.C. Assim, se o decreto foi dado no mês de Nisan, no 20º ano de seu governo, isso nos leva a colocar o início da contagem no ano 445 a.C., especificamente por volta do mês de março. As 70 semanas são divididas em 2 blocos principais, 69 semanas e uma semana final. A primeira parte ainda se reparte em 2 segmentos, 7 semanas e 62 semanas. Embora essa divisão interna não possua explicação totalmente conclusiva, ela integra os detalhes proféticos revelados. Quanto ao período de 69 semanas, ele corresponde a 483 anos e nos é dito que alcançaria até o Messias príncipe, ocasião em que o Messias seria morto, mas não por si mesmo. Neste ponto, caro ouvinte, devemos notar um detalhe de enorme relevância. Com a morte do Messias, isto é, de nosso Senhor Jesus Cristo, a profecia das 70 semanas entra em pausa. Até esse momento, haviam transcorrido 69 semanas, como já explicamos. A razão dessa interrupção é que, com a morte de Cristo, inicia-se a era da Igreja. Contudo, quando a Igreja for arrebatada, Deus voltará a tratar diretamente com Israel. E isso ocorrerá durante os 7 anos da tribulação, que correspondem à última semana, a 70ª semana de Daniel, ainda aguardando cumprimento. É justamente o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel que fornece detalhes sobre essa última semana. O texto começa dizendo: durante uma semana, esse governante fará aliança com muitos. Amados irmãos, ao examinarmos essa passagem, percebemos que o anticristo firmará um acordo com Israel por um período final de 7 anos, completando assim as 70 semanas profetizadas para o povo judeu e para Jerusalém. Com esse pacto, Israel aceitará o anticristo como seu Messias. Jesus predisse isso no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, quando declarou:
Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês receberão. Prezado ouvinte, quando Israel receber o anticristo como seu Messias, pode-se dizer que viverá novamente em segurança e paz em sua terra, podendo até reconstruir seu templo em Jerusalém. Hoje isso parece impossível. Pelos noticiários, vemos que Israel permanece constantemente envolvido em conflitos. Por exemplo, o Irã busca a destruição de Israel, o que tem provocado tensões e confrontos entre os dois países. E quanto ao conflito entre Israel e Palestina, trata-se de uma disputa extremamente complexa, centrada no direito de dois povos coexistirem no mesmo território. A ausência de paz decorre principalmente do choque entre dois movimentos nacionais: o sionismo, que buscava um refúgio seguro para os judeus em sua terra ancestral, e o nacionalismo árabe-palestino, que busca autodeterminação no lugar onde gerações viveram. Essa disputa se intensifica pelo status de Jerusalém, cidade sagrada reivindicada por ambos como capital, e também pela expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, que para os palestinos fragmenta o território de seu futuro Estado. Dentro dessa tensão, o ponto mais sensível é o Monte do Templo, também conhecido como Haram al-Sharif. Esse local é o mais sagrado do judaísmo, pois ali estiveram o primeiro e o segundo templos. Por outro lado, para os muçulmanos, é o terceiro lugar mais sagrado do Islã, pois, segundo a tradição, o profeta Maomé ascendeu aos céus a partir desse local. Tudo isso o transforma em uma fonte permanente de conflito. Atualmente prevalece o status quo estabelecido após a Guerra dos 6 Dias, segundo o qual Israel mantém o controle da segurança, enquanto a administração religiosa do complexo permanece nas mãos islâmicas. Conforme esse acordo, somente muçulmanos possuem permissão para orar dentro do local. Considerando tudo isso, caro ouvinte, parece quase impossível que Israel consiga erguer seu templo ali nos dias atuais. Entretanto, as Escrituras revelam que existirá um terceiro templo, e tudo indica que sua construção contará com o apoio do próprio Anticristo. Não sabemos de que forma ele convencerá os muçulmanos a ceder esse espaço sagrado e permitir que os judeus levantem ali seu templo. Mas esse cenário nos mostra claramente que o Anticristo será um líder político extraordinário, possuidor de uma capacidade de influência e negociação jamais vista. E a aliança com muitos, mencionada pelo profeta Daniel, parece indicar que seu alcance não se limitará apenas a judeus e muçulmanos, mas envolverá diversas nações. Será um pacto que produzirá uma sensação mundial de estabilidade, uma paz aparente que seduzirá as pessoas e fará o mundo acreditar que, enfim, encontrou solução para seus conflitos. Contudo, essa paz será profundamente enganosa, pois, como adverte a segunda parte do versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, na metade da semana ele fará cessar os sacrifícios e ofertas e colocará no templo a abominação assoladora até que venha o fim decretado. Prezado ouvinte, ao entrarmos na segunda metade da última semana, isto é, no meio da tribulação, nos últimos 3 anos e meio, o Anticristo romperá sua aliança com Israel e, como consequência, encerrará os sacrifícios e ofertas no templo. A interrupção desses rituais não será apenas um ato político, mas virá acompanhada de abominações seguidas de profunda e devastadora desolação. A palavra abominações traduz o termo hebraico shikuts, ligado à idolatria extrema, uma profanação severa. A ideia é clara: o anticristo rompe a aliança, interrompe o sistema sacrificial e profana o lugar santo do templo, introduzindo nele uma idolatria repugnante. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 15, chamou isso de abominação da desolação e indicou que seria um sinal decisivo em meio à grande tribulação, advertindo que quando os judeus a vissem, deveriam fugir imediatamente para os montes. Por outro lado,
o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, revela com maior profundidade a natureza dessa idolatria terrível do anticristo, mostrando até onde irão sua exaltação e seu desafio contra Deus. Observemos o texto bíblico. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Aquele que traz destruição se levantará e se oporá a tudo o que se chama Deus e a todo objeto de culto. Ele se assentará no templo de Deus, proclamando ser o próprio Deus. Prezado ouvinte, a exigência de adoração do anticristo será tão extrema que ele se assentará como Deus no templo de Jerusalém, requerendo para si a adoração blasfema de toda a humanidade, exaltando-se acima de tudo o que é chamado Deus em uma manifestação aberta de rebelião e usurpação divina. No capítulo 13 do Apocalipse, é revelado que surgirá um líder religioso que incentivará esse culto, chegando a ordenar a morte de qualquer pessoa que se recusar a adorar o anticristo. Leiamos Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 15. Então vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também realiza grandes sinais, a ponto de fazer descer fogo do céu à terra diante dos homens, e engana os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Ordenou aos moradores da terra que fizessem uma imagem à besta, que fora ferida pela espada e sobreviveu. Foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer todos os que não a adorassem. Caro amigo e ouvinte, o livro do Apocalipse identifica essa segunda besta como o falso profeta, o que nos oferece uma ideia clara de seu caráter e missão. Em nossa linguagem atual, poderíamos dizer que ele atuará como verdadeiro ministro da propaganda da primeira besta, isto é, do anticristo, tentando convencer o mundo inteiro de sua grandeza e levando todos a depositar nele sua confiança como o único caminho aparente para a salvação. Nesse sentido, o anticristo utilizará o falso profeta da mesma forma que reis antigos utilizavam falsos profetas sob sua influência para legitimar seu poder e conduzir o povo. O falso profeta, por meio de grandes sinais e prodígios, convencerá as multidões a adorar a imagem do anticristo. Seu principal objetivo não será conduzir os homens a uma nova religião, mas direcionar toda a adoração para a pessoa do anticristo, levando a humanidade a reconhecê-lo e aceitá-lo como um ser divino. Pode parecer estranho para nós que o mundo inteiro alcance tal nível de veneração pela imagem de um homem. Contudo, a história oferece exemplos claros desse fenômeno. Os cultos de personalidade em regimes totalitários do século XX refletem esse padrão. Basta lembrar estados como a União Soviética ou a China comunista, onde figuras como Stalin ou Mao eram quase universalmente exaltadas, com imagens onipresentes dominando a vida pública. Isso nos permite vislumbrar o modelo que atingirá sua expressão máxima no anticristo. Agora, outra das maravilhas com que o falso profeta surpreenderá a humanidade consistirá em dar fôlego à imagem da besta para que ela fale. Sabemos que conceder o sopro da vida é atributo exclusivo do Deus Criador. Aqui observamos como o falso profeta tentará imitar esse poder divino por meio de um ato enganoso que parecerá sobrenatural, algo que o mundo não testemunhou desde a criação do homem. Contudo, o que produzirá não será a vida verdadeira, mas uma imitação grotesca, uma falsificação diabólica. Essa imagem falará e emitirá decretos que trarão morte a todos os que se recusarem a adorá-la. Será uma forma de idolatria sem precedentes na história da humanidade. Sabemos que os ídolos, embora tenham boca, não podem falar.
Contudo, essa imagem diabólica será diferente, revelando uma extraordinária capacidade de enganar e dominar os homens. Porém, caro ouvinte, o falso profeta não se limitará a convencer por meio de sinais e prodígios, mas também exercerá um rígido e absoluto controle econômico, de forma que ninguém poderá comprar ou vender sem antes aceitar ser marcado por ele. Leiamos Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. E fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse colocado um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Como a antiga palavra grega traduzida por marca geralmente não era aplicada a pessoas, alguns entenderam esse termo como algo apenas simbólico. Entretanto, uma marca literal, necessária para comprar ou vender, não é somente concebível, mas também perfeitamente possível no contexto atual. A tecnologia capaz de implantar tal sistema já existe. Atualmente, diversos programas e dispositivos ligados à identificação e ao controle da economia digital vêm sendo constantemente criados e testados. Uma possibilidade que chamou atenção foi a de uma empresa chamada Applied Digital Solutions, que desenvolveu um produto conhecido como Digital Angel, um microchip implantado no corpo, alimentado pela eletricidade biomecânica do organismo e com capacidade de comunicação via satélite. Trata-se de uma empresa real com presença nos principais mercados financeiros. Em uma coletiva de imprensa, o Dr. Peter Zhou, representante da Digital Angel, demonstrou entusiasmo quanto ao potencial do dispositivo, destacando sua utilidade no monitoramento remoto de condições médicas e na facilitação de resgates de emergência por meio da localização precisa de pessoas. Também ressaltou sua aplicação no comércio eletrônico, no que chamou de consciência de localização, integrando a posição do usuário em tempo real para facilitar transações e serviços. É impressionante como esse tipo de tecnologia pode, à primeira vista, parecer um passo natural na evolução da economia digital. Até mesmo seu slogan, Anjo Digital, a tecnologia que se importa, mostra como algo assim poderia ser apresentado como benéfico e necessário. Agora, o texto bíblico afirma: receberam uma marca na mão direita ou na testa. Devemos lembrar que Satanás não é criador. Tudo o que ele faz é imitar a Deus. Não causa surpresa, portanto, que essa marca seja também uma paródia satânica de algo divino, pois imita o selo que Deus coloca sobre seu povo. Em Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 a 8, vemos que os servos de Deus, 144.000 das 12 tribos de Israel, foram selados em suas testas. Em ambos os casos, a marca e o selo indicam pertencimento àquele que os concede. No entanto, existem diferenças essenciais. O selo de Deus é sinal de redenção, de libertação do pecado, enquanto a marca da besta representa exatamente o oposto: sujeição e escravidão. O crente é selado pelo Espírito Santo voluntariamente ao crer no Evangelho, enquanto o anticristo imporá sua marca por meio de coerção e controle. Além disso, o selo de Deus garante participação no reino eterno, enquanto aqueles que receberem a marca do anticristo enfrentarão condenação eterna. Como parte do sistema maligno da besta, ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca. Isso implica que o anticristo reorganizará completamente o sistema econômico mundial, unificando-o sob seu domínio, assim como fará com a religião. Os que não aceitarem a marca serão excluídos de toda a atividade econômica, conduzindo a um nível de controle global jamais visto. Em breve, o mundo inteiro compreenderá que não será possível resistir ao anticristo, e muitos descobrirão tarde demais que escolheram a pior forma de escravidão. Por outro lado, embora tenha havido muita especulação sobre qual será exatamente a aparência da marca da besta, a Bíblia concentra-se principalmente em seu significado e implicações. Ela é descrita como a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso sugere que a ênfase está no nome da besta,
possivelmente expresso em forma numérica. Esse conceito era comum no mundo antigo, onde letras gregas e hebraicas possuíam valores numéricos atribuídos. Por exemplo, A poderia representar 1, B 2 e assim sucessivamente. Mesmo nas ruínas da antiga Pompeia, foi encontrado um grafite que dizia: "Eu a amo", cujo número é 545. Agora, quanto ao número do anticristo, Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, declara: "Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Isso levou muitos ao longo da história a tentar identificar o anticristo, decifrando nomes cujo valor numérico somasse 666. Contudo, esses sistemas costumam ser complexos, variáveis e inconclusivos, gerando inúmeras especulações sem resultado definitivo. Outros intérpretes entendem que o número 666 aponta não tanto para uma identidade específica, mas para a própria natureza da besta. No livro do Apocalipse, o número 7 simboliza plenitude e perfeição, enquanto o 6 representa incompletude. A repetição tripla do número 6 apontaria então para uma espécie de trindade imperfeita, uma imitação defeituosa do divino. Assim, caro ouvinte, isto é o que podemos compreender sobre o anticristo. Ele surgirá no início da tribulação, firmará uma aliança de 7 anos com Israel e com muitas nações. Mas na metade desse período romperá o pacto, desencadeando uma devastação sem precedentes no mundo. O povo judeu será perseguido como nunca antes na história. Tudo isso continuará até a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele destruirá o homem do pecado com o sopro de sua boca e o consumirá com o resplendor de sua vinda, pondo fim à sua rebeldia e maldade e estabelecendo justiça eterna sobre a terra. E assim, amados irmãos e irmãs, chegamos ao final deste vídeo.